Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo. E aí, Kilson Jones? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos que vamos, porque essa temporada tá super Quarta legal. temporada, hein, Kilson? É verdade, chegamos a ela, hein? Hoje, um tema de extrema relevância para as mulheres, para as famílias, né? Sem sombra de dúvidas. Nós vamos falar de direito da família, ou direitos das famílias, melhor dizendo. Mas é daqui a pouquinho, porque antes eu quero dizer que você tá muito elegante, cara. Já sabe como é, né? Heron veste o homem Com atual. detalhe, agora, loja exclusiva no Teresina Shopping, lá na Grande Noroeste, e em outras, onde tiver loja Noroeste, é exclusiva Noroeste, né? É verdade. Piauí, Maranhão e Tocantins. Tocantins, 3 estados para você, lembrando que o parcelamento no cartão Noroeste, fica à vontade. Aliás, eu quero te convidar para dar um like, se inscrever no canal, que é muito importante. Vai lá no TikTok, mais de 1 milhão de seguidores, mais de 260 milhões de views. No Kawaii, mais de 100 mil seguidores. No Instagram, chegando a 4 milhões de contas alcançadas mês, mais de 230 mil seguidores. A gente está muito feliz com essa evolução. No YouTube, essa meta de 24 a chegar nos 100 mil inscritos, já passamos os 78. Então, tá muito legal. Por favor, dá essa moral pra gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like, que é muito importante. Estamos em todas as plataformas de áudio e é o primeiro, não mais um único, mas é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todos os sábados, às 10h30 da noite. Às 11 agora, acho que vai ser às 11. Às 23. Às 23, né, Kilson? É. Aliás, Kilson, vamos fazer um convite para a galera de Goiânia que está recebendo o sinal agora da Rede Meu Norte. Todos os sábados tem IELCast a partir das 11 da noite para lá em Goiânia, para toda a TV Goiânia, né? TV Goiânia, e mais 30 municípios em todo o estado do Goiás. Alô, minha Goiânia! Forte abraço a todos vocês. É a Dallas brasileira, a terra do agro. É verdade, hein? E terra de outras coisas maravilhosas, Também. como piqui, um monte de coisa maravilhosa. Aliás, os maiores artistas sertanejos são de lá, né, Kilson? É verdade. Homens e mulheres trabalhadores. Então todo sábado você vai lá e, por favor, assista, né? E se você consome qualquer um desses produtos que aparecem aqui atrás, dá essa moral pra gente. É a galera que ajuda a pagar a conta, é a galera que nos patrocina, que acredita desde o início. A maioria dos nossos patrocinadores são anuais aqui. A gente fica muito feliz pela confiança. Então, se você precisa de gráfica, tem a gráfica GSJ, a internet tem a G3 Telecom, tá precisando dar um trato na pele, vai na doutora Rosiane, enfim, né, que Kilson? maravilha, hein? Tem de tudo aqui, graças a Deus, né? Do planejamento com a ANP, tem da energia solar, que é a Vértice, enfim, todos os nossos patrocinadores. Se você está precisando de remédios, vai ao Cândido. Nas drogarias Ferreira. Então, tá todo mundo convidado a consumir todos esses produtos que aparecem, aliás, todas essas marcas, como a Jupi, o melhor cuscuz do Brasil. Kilson, Vamos lá. tema importante de muita relevância e nada melhor para falar de um tema como esse e convidar alguém que tem uma expertise muito grande para esse bate-papo. Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa. Vou falar um pouquinho do currículo dela, pode? Sim, vamos lá. Defensora pública no estado do Piauí desde 2005, especialista em direito das famílias e sucessões, membro da IBDFAM Nacional, membro da diretoria também da IBDFAM, para não falar errado, né? Você prefere falar as letras. Membro da Comissão de Direitos de Famílias e Sucessão da OAB Piauí. Aí, se eu for ficar falando, vai até mais tarde aqui, né? E é idealizadora do podcast Família na Real, que também está lá no Instagram dela. Uma salva de palmas, Kilson Jones, para a Rosa Formiga. Doutora Rosa Formiga, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite aqui no IELCast com você, Yeldis, que está de parabéns. Que espaço lindo, que programa, que podcast maravilhoso. Obrigado. E eu queria mandar um abraço aí para toda a audiência, para onde alcançar esse podcast, e é sempre uma alegria para mim e uma honra falar do direito das famílias, que é o que eu vivo há quase 20 anos. E com um detalhe, né? Cada vez com mais relevância, né? Sim. O Kilson tem perguntas importantes hoje. Com certeza. Não é, Kilson? Primeiro, parabenizar a doutora Rosa Formiga. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, vamos conversar hoje bastante. Tem muitos temas, assim, são muitos os temas, né? Acho que dá pra gente falar e fazer narrativa. Eu vou começar aqui, que tu vai me auxiliando aí. Sim. Eu vou falar alguns temas que a gente vai bater esse papo, né? A gente vai falar sobre os direitos das famílias. A nomenclatura era uma outra há pouco tempo atrás, né? Direito de família. Muda um pouco, a gente vai entender um pouco sobre isso. E eu vou falar uns temas assim, mais polêmicos, por exemplo, mulher que pega
Mulher que pega Mensagem. esposo do pega a mensagem do esposo dando em cima de outra mulher no Instagram, nas redes sociais, se isso de cara caracteriza já a possibilidade de separação ou não. Vamos falar de Big Brother Brasil com relevância, não no fato de fofoca, mas falar com temas importantes de como funciona tudo isso. Vamos falar do mundo pet nas famílias brasileiras hoje, é um tema de muita relevância, né, Sim. Wilson? E pouco se tem conteúdo sobre isso no YouTube, enfim. Doutora, acho que a primeira abordagem que a gente pode bater esse papo é para a gente falar um pouco dessa parte de união estável, né? Eu acho que para ter família tem que ter união estável e para ter um dia separação, existiu uma união estável. De fato, nessa nova nomenclatura ou nessa nova legislação, ou com as jurisprudências que sucederam agora nesses últimos... Aliás, que aconteceram agora nesses últimos anos, de fato, o que é união estável? Eu sempre costumo dizer, por que que o direito das famílias ele é tão palpitante? Porque ele está na vida de todo mundo. Quem nunca passou por um divórcio, por uma traição, quem nunca namorou, quem nunca viveu união estável, ou que teve um problema com pensão alimentícia, com investigação de paternidade, com DNA, tudo isso é do mundo do direito das famílias. E se você não passou, você conhece alguém que passou, né? Então, hoje é uma linha muito, muito tênue a gente conseguir diferenciar o namoro da união estável. Então, vamos começar do começo. Você se referiu à nomenclatura de direito das famílias. Então, hoje, o direito ele vai se adequando aos fatos, né? Então, a lei ela fica lá estática e os fatos vão acontecendo. Então, por isso que existem jurisprudências, né, do STJ e dos tribunais superiores. Justamente porque os casos práticos vão aparecendo e tem que resolver. Essa lei é oriunda de quantos anos atrás? Nós temos de 94, 96, nós tivemos 2 leis de união estável, mas hoje ela é regulamentada no próprio Código Civil. O artigo 1723, ele traz lá os requisitos. Só que o que acontece? Com a evolução do tempo, o namoro ele foi ficando sério, né? Então, a família, ela não é mais só aquela família tradicional, aquela família mamãe, papai e filhinho. Então, hoje, nós temos configurações familiares diversas. E essas configurações familiares, elas precisam, algumas ser reconhecidas, e algumas já são reconhecidas, como as famílias homoafetivas. Então, a união estável, né, a Constituição Federal reconheceu. Então, a própria Constituição Federal e o Código Civil já reconhecem a união estável como uma família. Então, o que é difícil é você hoje comprovar a união estável se ela não for regularizada, se ela não for formalizada. Porque hoje opta em casar, é fácil. Você tem a sua certidão de casamento que prova que você é casado. E a união estável? A gente vai chegar já nesse tema, mas antes eu tenho que criar esse ato aqui, de 94, as primeiras legislações. Essas modificações, as primeiras jurisprudências, elas foram provocadas de quantos anos para cá? Se a gente falar são 20 anos. Sim. De lá para cá. 94, 2000 e... Dá quanto? É isso mesmo? Acho que é, né? Como é que começou a sua... Porque assim, isso já existia antes. Isso. Correto? Correto. Só que não estava no código, não era de uma relevância essa discussão. Essas discussões eram feitas mais minoritariamente. E isso ganhou uma relevância muito grande, né? Isso, exatamente porque a gente sabe que a família reconhecida era a família tradicional. Só para você ter uma ideia, a lei do divórcio é de 77, 1977. Então, as mulheres, né, os casais, eles não podiam se divorciar, eles eram obrigados a ficar casados. Por isso que a gente tem esse termo concubina, tá? Que é um termo que eu nem gosto de usar, um termo pejorativo. Mas as pessoas, elas não conseguiam se divorciar. Concubina antigamente, hoje seria o quê? A concubina hoje é amante, sabe? Só que tinha vários tipos de concubina. Tinha do homem casado, tinha a que tinha um relacionamento, mas não assumia. E hoje não. Hoje tem a pessoa que se relaciona com o homem casado ou não. E aí a gente vai ver a diferença. Porque pode existir a união estável com um homem casado, desde que ele esteja separado de fato. E aí a gente tem que falar desse instituto... Eu já achava que podia ter as duas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que falar desse instituto importantíssimo que é ao longo do nosso bate-papo. Sem sombra de dúvida. Então, o que é que aconteceu?
as famílias, elas foram se modificando ao longo do tempo, as relações familiares, a própria necessidade de se ter um parceiro ou não. Inclusive, hoje, a gente chama parceiro afetivo. Por quê? Porque não é só o cônjuge, não é só a companheira. Eu posso ter um parceiro, eu posso ter um relacionamento de mulheres, de homem, né? Então, e é isso que aconteceu. Depois da lei do divórcio, Que foi em 70... 2007, né? Então, vários casais Desculpa, começaram a se mas desculpa separar. eu tenho que fazer essa pergunta. Sim, Para essa lei acontecer, deve ter sido muitas um rompante, conquistas, né? muitas É conquistas. bom falar desse ponto especial. Muito, porque quando a gente vai estudar o divórcio, a gente passa muito tempo na parte histórica, porque nós que estamos aqui na véspera do Dia da Mulher, são inúmeras conquistas que, principalmente, a mulher teve que fazer para chegar até aqui. Por quê? Porque nós temos a cultura, e é de a mulher que se dedica às atividades domésticas, aos filhos, ao lar, e o homem é o provedor, né? Então, isso vem, esses reflexos patriarcais, eles vêm há muito tempo. E a mulher, ela teve que desconstruir tudo isso. Inclusive, hoje nós temos um assunto super legal, que é a consideração do trabalho invisível da mulher, que foi tema do Enem. Então, por que isso? Resquício cultural, resquício de nossa sociedade Do machista. machismo, né? Então, a minha avó, ela teve 11 filhos. Como é que uma mulher hoje vai ter 11 filhos? A não ser que ela dê para alguém cuidar, ela não tem condição de cuidar. A minha Humanamente, jornada acaba 2 da manhã. E eu tenho 2 filhos. E assim, eu ainda delego muita coisa. Porque às vezes as pessoas perguntam, como é que tu dá conta? Eu digo, eu não dou conta. Eu vou elegendo prioridades e vou delegando algumas e a gente vai organizando tudo. Então, depois da lei do divórcio, veio aí vários tipos de famílias. E entre elas, as pessoas que resolveram se juntar e não têm vontade de formalizar isso. Então, por que eu tenho que ter um papel para eu viver o meu relacionamento? Eu não preciso me casar, eu não preciso da formalidade. O casamento, ele é um dos institutos mais formais da nossa lei. Requer um processo de habilitação, requer testemunha. Então, tem gente que não quer viver isso. Eu não quero casar, eu não quero formalizar. E passou a se juntar, como a gente, né, ouvia falar. E tem o namoro, hoje tem o crush, tem o ficante. E aí, qual é a relevância jurídica disso tudo, Yeltsin? Entendeu? Isso é que é complicado hoje. E a gente vai discorrer durante todo esse bate-papo sobre cada trecho desse, cada fala da doutora. Mas é bom e importante falar dessa conquista, dessa vitória absurda da separação. Essas mulheres, na maioria das vezes, Kilson, elas eram espancadas, eram Muitas tratadas vezes. como lixo. E a partir de 72, 77, passaram a se divorciar. Então, conseguiram. Assim, e já foi evoluindo a partir dali, né? Foi. E aí isso tudo reflete. Por que é importante? Porque reflete em absolutamente tudo. Reflete no direito da mulher a conviver com seus filhos, no direito da mulher a ter ao direito patrimonial da mulher. Então, até hoje, a gente vê o caso Ana Hickman, né? Que eu não gosto muito de falar sobre esse caso, porque tem muitas coisas em sigilo, certo? Mas, supostamente, ela sofreu uma violência patrimonial. Então, você vê, nos dias de hoje, temos muitos e muitos casos de mulheres que sofrem violência psicológica e patrimonial. Para o leigo, Imagine naquela época, para o leigo, que é a violência patrimonial? É você ser usurpada do direito que você tem aos seus bens durante o casamento. Por exemplo, o regime de comunhão parcial, né? Que hoje a questão da partilha de bens, ela gira em torno do regime que você se casa. Então, quando você fica silente, entende-se que o regime é comunhão parcial. O que significa isso? Todo mundo já ouviu falar no regime da comunhão parcial, que é o mais comum. É que tudo que é adquirido durante o casamento onerosamente, ao final tem que dividir. Então, ele se utiliza de algumas manobras para que você não tenha o seu direito aos seus bens, à sua meação, que a gente chama. Isso ela viveu ali na empresa dela, segundo ela, né? Também porque a gente não pode julgar, ser leviano. Eu tenho muito cuidado. No meu Instagram, eu procuro fazer esse link sempre das notícias dos famosos com o jurídico, mas sempre com muita responsabilidade. Porque a gente escuta muitas notícias tem muita fake news de fontes também, diversas e a gente sabe que sempre existe, e eu aprendi na defensoria isso, sempre existem duas versões. Por mais que eu
atenda mulheres, mas eu também tenho que atender homens pela própria atividade institucional que eu exerço. Então, nem sempre eu vou estar pelo lado da mulher. E eu considero isso um privilégio. Porque hoje, por exemplo, tem advogados, colegas, e longe de mim estar criticando a opção, ele prefere advogar para a mãe. Então, você vê aí no Instagram alguns colegas que têm, assim, número de seguidores homéricos, porque eles só estão lá falando mal do pai, criticando pela questão da pensão, e aquilo dá muito ibope, entendeu? Então, assim, eu prefiro trazer assim, algo mais equilibrado, algo mais que fale da lei. Então, eu trago o que é que a lei diz, o que é que a jurisprudência diz, e emito minha opinião, né, em relação àquilo. Eu fazendo aí dentro desse contexto, eu pergunto à senhora o seguinte: o Cadeia resolve para quem deve a pensão alimentícia? Olha, incrivelmente, lembrando que é a única possibilidade no âmbito civil que pode ocasionar prisão, tá? Então, muitos pais, eles acham que não vão ser presos por causa de pensão. Eles não acreditam na lei, na justiça. Isso eu sei porque eu vivo isso. Mas eu digo para os pais devedores de alimentos, tenham cuidado, porque esse dia chega. Por mais que o processo demore, todos os dias eu faço pedido de revogação de prisão de pai devedor de alimentos. Então, assim, Desde que eu me entendo por gente, eu ouvia das rodas você dos ouve amigos, meu pai sempre. falava assim: a única coisa que dá cadeia no Brasil é pensão alimentícia. Pois é. Falavam isso. No âmbito civil, ou seja, que não é crime, mas que É traz a prisão, não é? Que traz a prisão. Exato. Então, Edson, ele não acredita. Então, muitas vezes a mãe está lá na luta. Todo mês, cara, cadê a pensão? Tu não depositou a pensão. E ele não deposita. E aquilo vai se acumulando. Chega um momento que ela entra na justiça. Então, é importante que se diga que não é algo imediato, tá? Não é assim, eu atrasei e vou ser preso. Existe um processo, né, garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, a partir dali em que o juiz tenta essa conciliação, existe a presença obrigatória do Ministério Público, ele tem que se defender através de uma peça e tal, é que ele pode ser preso, tá? Mas esse dia chega se ele não apresentar uma justificativa. Existem processos viciados sobre isso? Em que sentido? No sentido de, por mais o pai trabalhava e ganhava tanto, Uhum. ele perdeu o emprego. A gente sabe não da morosidade, mas da quantidade de processos que chegam ao judiciário hoje brasileiro. E aquilo demora, tem um hiato ali de 2 ou 3 ou 4 meses para esse processo ser julgado e o cara já está no acúmulo absurdo e não consegue mais bancar. Hoje é mais, não vou dizer que é mais fácil ou mais tranquilo, mas é mais entendível essa balança dos salários? É uma das maiores dificuldades do profissional é comprovar a renda do alimentante, né? Aquele que paga a pensão. E na maioria das vezes, pela conjuntura cultural que nós conversamos aqui, ainda é o pai que paga a pensão e a mãe que recebe representando o seu filho. E isso eu acho que em minha vida toda de justiça da defensoria, eu tive um caso em que a mãe pagava a pensão. E que ela também foi demandada na justiça atrasada. O resto todo foi pai pagando. Ela foi demandada para a prisão? Para pagar. Né? Não chegou a ser presa. Sempre é pedido. Mas aí depende da defesa dela, entendeu? Se ela conseguir parcelar o débito, então qual é a situação, qual é a solução? Sempre nesses casos. A pessoa, ela pede um parcelamento, ela dá uma entrada e parcela o resto. Agora, se ela se mantiver inerte, prisão. Hoje tem mais homens que pedem pensão para as esposas? Porque o posicionamento feminino, graças a Deus, tem evoluído absurdamente. Não, Edson, ainda assim, a gente vê mesmo ainda casos de ex-mulher mesmo pedindo. Né? Raramente é o homem que pede. E também é um ponto bem polêmico, pensão para ex-cônjuge, viu? Dá carta para manga esse assunto. Como? Porque não é uma coisa que não é certa, sabe? Ela varia de acordo com o caso concreto. Então, a pensão... Me dá um exemplo, assim, para a gente entender. A pensão para ex-cônjuge hoje ela é pacificado no STJ, que é uma situação excepcional e temporária. Então, não é o caso de você, sempre que se separar, você ter direito a pedir pensão para o seu marido. Jamais. Então, se eu trabalho, se eu sou inserida no mercado de trabalho, eu não sou doente, eu não tenho que pedir pensão, eu só vou pedir para os filhos. E é bom que a gente sempre esclareça isso, porque nós temos situações de mulheres
que viveram a vida toda para o lar, para os filhos, nunca trabalharam, renunciaram à sua profissão, renunciaram ao seu trabalho, Aos seus sonhos. aos seus sonhos, e estas sim, elas podem conseguir pensão, mas num prazo temporário, tá? Então, 2, 3 anos, para que elas possam se inserir ou se reinserir no mercado de trabalho, a não ser que seja numa situação de doença, de incapacidade absoluta para o trabalho e permanente. Pode ser que o tribunal acolha esse pedido de uma pensão vitalícia. Mas ainda assim, não existe esse termo, pensão vitalícia. O juiz, ele arbitra a pensão ali e aquilo pode ser revisto a qualquer momento. Tá? Então, daqui a 10 anos, o cara que paga a pensão para a ex-mulher, ele pode demandar ao judiciário. Ele leva lá aquela última decisão e diz, olha, a situação mudou. Ela não depende mais de mim. Ela é mais rica do que eu. Ela ganha mais do que eu. Eu não tenho que pagar pensão mais para essa mulher. E aí vai, por aí vai. Existe algum tipo de, na minha leiguice, né? De prestação de... Tudo na vida hoje tem prestação de contas, né? Então, assim, eu Sim. pago a pensão enquanto eu homem ou enquanto eu mulher. Sim. Eu pago pensão para 2 filhos. Valor X. Eu mereço receber ou sou obrigado a receber uma prestação de contas daquilo que paguei? Não existe, existe essa possibilidade de você acionar a justiça através de uma ação para pedir uma prestação de contas. Mas você não tem essa obrigação mensal, eu como mãe que recebo, exemplo, representando o meu filho, de ficar prestando contas. Paguei isso, paguei Não. aquilo. Não. Agora, se o cara que paga, né, se sentir lesado, se ele vir que os filhos não estão tendo o destino da pensão como eles gostariam, Sabe eles por que que eu lhe podem acionar. Por que agora eu perguntei isso? Porque eu conheço N casos, eu tô falando de homens e mulheres, Sim. dos dois lados, tá? De que paga a pensão e a esposa ou o esposo não trabalham, e aí quando vai para as redes sociais viagem, isso, aquilo. Isso pode ser um mote e servir como prova para o homem ou a Pode. mulher requerer? E eu disse, na minha área, né, eu conversava até aqui com o Kilson antes de começar. Na minha área, tudo é movido muito pelo emocional, pelo ressentimento, pelo sentimento. Eu dizia para ele que se eu não me fortalecer mentalmente, eu não consigo seguir, porque eu escuto todo dia histórias dolorosas deve de ser. ex-maridos e ex-esposas. E assim, é muito difícil, sabe? Porque são histórias pesadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o racional ele não está ali nas decisões, tá? Principalmente pós-término. Isso chega a um ponto que é tão doentio que prejudica o filho. Ou seja, eu trago o ressentimento para a minha relação de parentalidade. Ou seja, ao invés de eu estar preocupada em o pai conviver com meu filho quando a gente termina o casamento, eu quero fazer uma retaliação, porque eu estou com raiva dele e eu afasto a criança dele. Vou fazer a alienação parental. Que é um tema também que daria aqui... Não, mas temos muito tempo. Temos muitos temas muito importantes por aí. Vocês tiram a importância do direito das famílias na sociedade. Quando isso acontece, por exemplo, a alienação parental, o que é que pode acontecer com a mulher que fez e com o homem que fez? Só respondendo aquela tua primeira pergunta. O que acontece em relação à pensão alimentícia desse cidadão aí? Hoje, o cara paga R$300 de pensão e ele vem com palhaçada pedir prestação de conta. Aí a mulher vai lá para a rede social e diz, eu botei um silicone com R$300. Como assim? Não dá nem... Eu acabei de fazer meu cabelo, foi R$140. O cara paga 300 por mês todo para a criança. E logo diga-se, pensão alimentícia não é comida, não é só pensão alimentícia. Pensão alimentícia engloba todas as necessidades da criança. Saúde, comida, educação, transporte, entendeu, Edson? Então, o cara, eu pergunto logo pro vestuário. pai que chega lá, eu digo, olha, antes de você comprar essa blusa bonita aí, você tem que garantir a pensão do seu filho. Porque a gente vai hoje no supermercado e te gasta isso. E seu filho, um dia que a mãe vai na farmácia, então a mãe, ela faz uma verdadeira ginástica para ela conseguir administrar essa pensão para as necessidades do filho. Certo? Então, na minha área, sempre quem paga a pensão acha que é muito e quem recebe acha que é pouco. E fica essa confusão. E aí, sempre existe essa questão dos ressentimentos, do emocional. Então, o que você falou aí hoje se chama teoria da aparência. Então, hoje, as redes sociais, o cara faz prova contra ele mesmo, tá?
Porque ele fala lá, ó, eu não tenho dinheiro para pagar a pensão e tá lá tomando champanhe na lancha, no melhor restaurante, no melhor hotel, tá? E aí, na hora que Não a tem mulher... R$ 2.000 para pagar a pensão, Tem, mas está no Réveillon no Rio de Janeiro. exatamente. Em Só Salvador, que- no Carnaval de Salvador, né? Isso tudo Exato. serve de prova. Tudo serve de prova, só que tem que ter todo o cuidado, porque não é de qualquer forma, sabe? Tem uma necessidade. Hoje você pode fazer print de tudo, mas você pode, por exemplo, no cartório, fazer uma ata notarial, Dá, né? né? Dá para. Porque assim, a gente sabe que existe muita falsificação de provas, né? Então, e isso serve como prova, não é uma prova definitiva, mas serve como prova, é um indício de prova. Né, de que aquele cidadão, ele está, como a gente diz, dizendo que não pode pagar a pensão, mas fazendo uma orgia, vamos dizer assim, né? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. As mães, elas mandam áudios, elas mandam fotos, e o cara, quando descobre, ele bloqueia a conta, ele exclui a conta, ele retira as fotos. O emocional, como você falou agora há pouco, de um áudio de uma mãe que vê aquela situação e o filho passando necessidade em casa, que ela manda um áudio mais agressivo, mais Sim. emocional, vamos dizer assim. Ela serve como prova ou pode ser dispensado no judicial? Geralmente, a gente não usa muito áudio, né? Justamente por isso, porque, inclusive, nós, profissionais, nós temos que ter esse filtro. Como eu lhe disse, eu preciso ter um equilíbrio ao tempo que eu sou empática, que eu preciso ter sensibilidade. Eu até falei isso no meu primeiro episódio, né? Eu estou lançando um podcast também, e é isso que eu acho o máximo, essa forma de se comunicar. Será que na Estação Livre? Pois é, Queremos. é o Família na Real. E o primeiro episódio, eu já até gravei em casa, é sobre o perfil do advogado familiarista. Então, ao passo que eu tenho que ter essa sensibilidade, eu entendo sim que o advogado familiarista tem que ter perfil, eu também tenho que ter esse filtro. Eu não posso ser parcial, né? Então, a mulher que vem me procurar, ela está imbuída de tudo que é sentimento ali no pós-término. E que esse sentimento pode ser até de uma situação mais grave, né? Uma violência, pode ser uma traição. Então, eu tenho que relevar muitas coisas e trazer o que importa, tá? Olha, isso aqui é relevante. Eu sou empática em relação à tua dor, tá? Eu não estou subestimando a tua dor. Eu entendo, até porque eu já passei por um divórcio, eu sei o que é isso, não é fácil para ninguém. Meu filho tinha 6 anos. Então, eu sou empática com tua dor, até sempre cito isso, né, para ela entender que eu estou compreendendo não só como profissional, mas como mãe, como mulher. Eu entendo a tua situação, mas isso aqui não é relevante. Isso Então, aqui não funciona. vamos levar para a justiça o que de fato é importante para você. Né? Até porque ele pode vir de lá com defesa que você pode não gostar, entendeu? Então, quem diz o que quer, ouve o que não quer, tá? Doutora, vamos entrar aqui. Yasmin, me Deixa permita. ela Não, só tudo terminar bem. de responder a pergunta da Alienação. alienação, que acho que é bem dentro do contexto do que você vai perguntar. Pronto, e a também. questão da alienação hoje é muito polêmica. Hoje nós temos, inclusive, grandes grupos, direitos humanos, pedindo a revogação da lei de alienação Sério? parental. Eu não quero entrar aqui, eu já fui convidada por vários locais para falar dessa lei, mas eu não gosto muito de falar. Tem gente cancelado já no Instagram por causa da questão da lei de alienação parental, justamente por causa dessas questões de convivência. Né? Então, a lei de alienação parental, ela veio para proteger a criança, certo? Só que, ao meu ver, existe um uso completamente inadequado da lei. Então, como é que eu quero explicar isso na prática? O problema não é a lei, são pessoas. Então, a partir É do a lei momento... usada de forma incorreta. Incorreta, né? Então, a nossa lei é excelente. Inclusive, ela teve agora alterações em 2022, 2023, que foram muito boas. E lá nós temos algumas previsões de, vamos dizer assim, consequências para o alienador, que é o que você tinha me perguntado. Advertência, e entre elas, a pior é a inversão de guarda, modificação de guarda. Só que eu sempre enfatizo isso. Você não pode, inclusive como profissional, porque o que está acontecendo hoje? Tem alguns profissionais que não são especialistas, que pegam, vamos dizer ali, várias ações em vários ramos do direito, e é o ruim de não ser especialista. Por quê? Porque você vai banalizando institutos que você precisa conhecer a fundo para que você oriente corretamente e atue num processo.
A alienação parental não é um roupantezinho da mãe, não. Ah, o teu pai é vagabundo, ele não paga pensão. Isso não é alienação parental. Teu pai tá com um monte de P. A alienação parental É. tem uma série de atitudes na lei. Eu tenho que comprovar juridicamente, judicialmente, tem que ter um processo, tem que ter a participação de uma equipe multidisciplinar de psicólogos. Eu tenho que, por vezes, ouvir a criança com o psicólogo. Eu não posso. E hoje, Não é do dia pra noite não, assim. não, de forma alguma. E hoje, tudo você diz, isso é alienação parental. O próprio advogado, ele escuta a mãe falando uma coisa, é alienação parental. Ou seja, ele Teu está... pai tá bebendo cachaça, mas não tá... Isso. É bem isso mesmo. É bem isso. E assim, quando isso se torna frequente, quando a questão da mãe está dificultando a convivência do filho com a criança, impedindo, é uma coisa que se torna frequente ao ponto de, que é a alienação parental, interferir nos laços, tá? Entre um genitor e outro, que hoje também nem se usa mais esse termo, usa-se pai, mãe, genitor. Por quê? Porque hoje é outra história também, que hoje o pai não é só o biológico, né? Uhum. O pai é o pai afetivo, é o pai que adota. Então, nós temos várias É o pai formas que cria de e ser educa, pai né? hoje, né? Então, então, é isso. Eu não posso, como profissional, potencializar o conflito, sabe, Edson? Então, quando a mãe chega para mim falando mal do pai, ou vice-versa, eu vou ouvir. Mas não é todo profissional que faz isso, não, viu, doutora? Isso, é por isso que eu estou dizendo que estão falando mal da lei, mas, na verdade, a culpa não é da lei. A culpa é da desinformação. Qual é o exemplo mais clássico, mais característico de um início de uma alienação parental? É essa questão. E geralmente eu falo da mãe, porque, como eu disse, É o maior número. ainda culturalmente, É o o maior filho número. fica mais Com com a a mãe, mesmo na guarda compartilhada. E aqui é também um assunto importantíssimo, que é a gente esclarecer o que é uma guarda compartilhada, porque existe um mito, e eu disse que guarda compartilhada é 15 dias na casa de cada um, e não é isso. Então, guarda compartilhada é sobre gestão e cogestão de interesse do filho. Eu posso ter uma guarda compartilhada com o pai morando na China. Agora, a guarda é diferente da convivência, que são períodos que os pais têm que estar com o filho. Então, o que acontece? A mãe, geralmente, ela fica com o filho na guarda unilateral, ou o lar de referência, na guarda compartilhada, fica com a mãe. E, por vezes, ela, chateada, com ressentimento, ela procura dificultar o dia de convivência do pai, tá? No dia que o pai tem que pegar, ela inventa uma coisa. Vai deixar, ou tranca a porta para Ou vir mais ela tarde. diz que o menino está doente. É. Uma ação dessa isolada é alienação parental? Claro que não, né? Então, a gente precisa ver se isso é constante, a gente precisa se está Constante fazendo... quanto? É muito, não tem um número. Não tem não tempo? tem. Isso é a partir do momento que está prejudicando esses vínculos com o pai e a partir do momento que está até prejudicando a criança. Então, a partir do momento que a criança muda de comportamento, eu não quero mais meu pai. Aí a gente tem que ficar atento, tá? A gente tem que investigar. Então, a partir dessa investigação, a gente vai entender quantos atos desse a mãe fez. Outro ato que é também característico, a mãe se muda de cidade e não comunica ao pai. Isso é um indício de alienação, é um ato que é previsto na lei de alienação que pode se caracterizar como um ato alienador. Ou seja, a partir do momento que eu me mudo, eu não conto nada para ninguém. Inclusive, tem mães que fazem isso durante o processo. Ela está lá lutando pela guarda, pela convivência, e tem pai também, claro. Aqui tudo que eu falo é para o pai e para a mãe. Também, da mesma forma. Só pra E colocar um esclarecer. companheiro novo dentro de casa muito rapidamente, sem esperar esse processo? Não caracteriza. Não Não? caracteriza, a não ser que esse companheiro esteja interferindo no relacionamento da criança com o pai. Que é aquela história. Um dos pontos mais polêmicos que existem na nossa área é a madrasta. Quando a gente posta sobre madrasta, geralmente os vídeos bombam, sabe? Dá audiência boa. Dá. É um dos vídeos que eu mais tenho visualizações no YouTube lá. Então, por quê? Porque existe essa questão da madrasta, que o nome já diz, madrasta. Mas a gente sabe que não tem nada a ver, que são pessoas, como eu disse. Então, tem madrastas maravilhosas, madrastas que participam da vida dos enteados, né? Então, tudo é isso. Se eu tenho um namorado, tá? Se esse namorado ele começa a interferir no relacionamento do meu filho com o pai dele... Sabe o que eu estava Então, tava numa mesa, só um doutora? parênteses, viu? Não é só pai e mãe que comete alienação parental. Não? Não, então... Avós também? Avós, professor, uma pessoa cuidadora, uma pessoa... Até uma colaboradora da tua casa que esteja sempre ali, que esteja... Também pode cometer? Pode cometer, entendeu? Que louco. Só falei aqui, que eu peço até licença a você para falar isso. Eu estava numa mesa com alguns amigos e eu vi um colega falar que tinha visto
um amigo que era recém-separado falar assim que a filhinha dele chegou e disse: papai, na sexta-feira eu fui dormir no quarto com a mamãe e o namoradinho dela não deixou eu entrar no quarto e eu tive que dormir na porta do quarto. E o pai ficou É sério, isso é sério. assim. É. Aí eu não sei qual é o nome que se dá a isso. É assim, É não... tão cruel. Não, é porque hoje as pessoas querem nomear tudo. É simplesmente uma atitude errada, tá? Mas é como eu Cruel. disse, cruel. É como eu disse, Desumana, as né? pessoas, elas, na verdade, isso eu falo muito. Isso não caracteriza alienação. Pode caracterizar. Pode? Tudo depende. Da É forma como, e o contexto. depende do tempo, depende da consequência Da constância. para a criança, da consequência do relacionamento da criança com o pai, porque só é alienação a partir do momento que existe uma consequência. Prejudica, né? Que prejudica. Ó, existe a síndrome da alienação parental, que já é mais forte ainda, que a criança ela chega a repudiar o outro genitor, porque ela já sofreu, ela já está passando por problemas psicológicos. Então, assim, as situações de alienação parental, elas são muito tristes, sabe? É assim, e eu considero, e eu disse, é a ação mais difícil de se atuar como um profissional na vara de família. A ação que envolve crianças. Cara, e é um né, negócio absurdo, Kilson, porque tem de guarda e convivência. automutilação Com certeza. envolvido nisso. E assim, é Se a tão... gente falar mesmo da Sim. parte de psicologia, quero até, inclusive, bater um papo sobre isso posteriormente, mas de automutilação de crianças que perdem a convivência dos pais juntos, que entram num verdadeiro buraco, porque o mundo, fantástico mundo da família se destrói. Isso. É um negócio, assim, muito louco. Acho que É. a família é a maior instituição do mundo, né? Isso, eu até estava comentando aqui que eu estou fazendo psicologia, estou no 9º período. E tem tempo. Um grande desafio, Que- porque é exatamente para me ajudar. E me ajuda muito já nos meus atendimentos. Você pode até observar que eu estou um pouco rouca, mas é porque na defensoria eu faço atendimentos de 1h30. Hoje mesmo eu fiz e vim para cá depois, almocei e tal, vim para cá. Mas é muito difícil esse relacionamento pós-término. E o que é que acontece? A gente vê consequências, às vezes, na criança que não se revela ali. Ela se revela quando o cara é adulto. O cara, às vezes, tem transtorno, ele tem doença mental, ele tem toque, ele tem qualquer tipo de... Né, Aí o pai e a mãe E vão falar aí assim, ele não entende que eu por quê. errei? Isso. E aí... Onde eu errei? Eu tenho um colega advogado que ele fala muito. Ele diz, olha, mais vale a minha paz do que dinheiro. Então, eu penso, eu não posso advogar porque eu sou defensora, né? Hoje eu tenho uma mentoria para advogados, então, assim, eu estou muito no mundo dos advogados. Mas eu não posso advogar, precificar, porque eu sou concursada, né? Claro. Mas o que eu vejo, e tem um colega meu que diz muito, ele diz, olha, às vezes chega uma pessoa no meu escritório que eu vejo que ela não está preparada para o divórcio. E eu digo, vá tratar, vá procurar uma terapia primeiro, porque é isso que acontece. As pessoas acham que tem situações que uma sentença vai resolver, que um papel vai resolver. Só que está aqui dentro, ó, está aqui dentro e está aqui dentro. Então, a raiva que você está de mim, porque eu lhe traí, não vai acabar com o papel, não. Isso aí você transfere para o seu filho. Você transfere para a minha relação com ele. Né? Então, existe hoje até uma lei da guarda compartilhada e violência doméstica, que com a guarda compartilhada hoje se afasta, quando existe indício de violência doméstica, se afasta a obrigatoriedade da guarda compartilhada. Porque hoje a legislação, ela obriga, ela impõe a modalidade de guarda compartilhada como sendo a preferida. E por quê? Justamente porque compartilhar a guarda é compartilhar decisões, né? Gerir a vida do seu filho. Se eu me separei, se eu me divorciei, porque juridicamente falando, esse termo não existe mais, separação, tá? Antigamente existia separação e divórcio. Não sei se você se lembra, né? Mas não hoje existe mais separação? Não existe. Hoje é ou separação de fato ou divórcio. A separação judicial, que era aquela que eu precisava comprovar que estava 2 anos separado para eu conseguir me divorciar. Depois eu tinha que passar por um caminho para eu me divorciar. Isso foi decisão recente do STF, não existe mais. Então, se eu quiser me casar hoje e me divorciar amanhã, eu posso. Certo? Hoje, depois da manhã, acabou? Acabou. Eu posso entrar na justiça E tá e tudo me lindo, divorciar. Entendeu? E acontece. Tem gente que vai para itinerante e fazer isso, né? É mesmo? Qual foi o recorde que você já pegou? Não, muita coisa não, mas tem caso. Doutor, eu quero logo me divorciar, que eu já estou com a Errei. Dona Maria ali. Vai, Eu quero...
Pois é. Então, é muito complexo, né? E você acha que um papel vai resolver e não vai. Não Então, vai. tem vidas envolvidas, crianças, seus filhos. E a gente vê tão bacana, Elcio, de casais que se divorciam, no caso, né? Como eu estava falando. E tem um relacionamento bacana depois. Eu digo muito, olha, não precisa você sentar na mesa, tomar um café, mas respeito. Já teve algum cliente que casou de novo? Tive lá na defensoria. Separou e casou? A gente tem muito desses casos. Sério? Sério. E o pior, viu? Que as pessoas, elas só regularizam um relacionamento ali, o final, quando elas precisam. Mas você entendeu? O cara casa, Entendi. separa daquele e depois casa de novo com o mesmo? Ah, não, com certeza. Já tivemos sim, já tivemos uns 3 casos. Porque, assim, nesse caso... Aí É muita até vontade de importante casar. Aí dizer. É até importante dizer, porque é uma dúvida dos meus seguidores, viu? Quando é que eu posso. Porque se tem um processo de divórcio ali, até a sentença transitar em julgado, eu posso me arrepender. Mas se já transitou em julgado, só casando de novo. Então o cara quer se reconcilia, então isso é uma dúvida, inclusive, que eu já respondi no seguidor Então meu. dá. Dá. Vai. Mas tem que, ali durante o processo do divórcio, tem que não ter transitado e julgado a sentença. Já vi que direitos das famílias é extenso. É muita coisa. Vai A lá, gente Gastão. Bom, mas, doutor, eu quero falar recentemente, o artista Amado Batista, Sim. ele teve um relacionamento com uma jovem 50 anos mais nova do que ele. E isso, um relacionamento ali de 3, 6 meses. E ele Sim. disse, depois da separação, né, de romper essa situação toda, que ela ganhou na loteria. Eu pergunto à senhora o seguinte, é bom fazer um contrato do namoro nos 30 dias de namoro ou um ano? Eu vi o caso do Amado Batista, a gente também comentou. Hoje é uma linha muito tênue a diferença entre namoro qualificado e união estável. Mas o que é isso, doutora Rosa? Namoro qualificado é o namoro mais sério. Então, o que aconteceu? A doutrina, ela trouxe essa denominação porque o namoro está muito avançado. Hoje, principalmente na pandemia, que nós tivemos o isolamento social e as pessoas tiveram que juntar as escovas de dente ou não se viam mais. Então, elas começaram ali a ficar sob o mesmo teto. E aí veio esse termo, já existia esse termo namoro qualificado, só que começou, depois da pandemia, a pessoa falar Eu de não novo. conhecia, não, doutor. Namoro qualificado. Pois é. Namoro E- qualificado. Eu achava que namoro qualificado é quando o namoro Assim, É tem um contrato... um tema mais jurídico, né? Mais que o pessoal da área sabe. Mas eu quis trazer para vocês entenderem que hoje tem até os graus de namoro, né? Ah, Por quê? Porque esse namoro qualificado é aquele que traz mais dúvidas em relação à diferenciação com a união estável. Um namorico ali que eu vejo, que eu não estou morando na mesma casa, ninguém tem dúvida. Mas o namoro qualificado, que é esse que a pessoa mora na mesma casa, que às vezes ela tem até filho com ele, e aí a união estável não caracteriza. Então, Sério? nós temos que conversar sobre os requisitos da Eu tô- caracterização da união estável. Eu tô tá? namorando lá, nesse caso do Gustavo aqui, o Amado Amado Batista. o Amado. Quando a senhora falar sobre isso, queria que você falasse sobre o cara que namora e vai dormir só o final de semana com a namorada, se tá bem característico. Pois é. Caracteriza. Então, aqui eu vou até ser chata, mas é a resposta correta. Depende. Então, eu vou lhe dizer aqui quais são as características que a lei exige para se configurar a união estável, tá? Publicidade. E aqui a gente vai falar rapidamente sobre todas. Então, é publicidade, durabilidade, objetivo de constituir família, que é ali o principal, tá? Publicidade é Instagram, rede social? Publicidade, o nome já diz, tá? Publicidade é a questão de as pessoas da sociedade te verem ali como um casal. Pronto. Vizinhos, redes sociais hoje, todo mundo muda logo ali, sou solteiro, sou casado, muda logo ali O perfil. Né? o perfil. Então, isso é publicidade, tá? Durabilidade, que tenha um tempo bom, mas a lei também não diz que tempo é esse. Não A diz- não existe o mínimo, ante- nenhuma jurisprudência? Não existe. A legislação anterior Vi, chegou a colocar 5 anos. Teve 2 anos, teve 5 anos. Hoje não tem. Eu posso estar em 3 meses em união estável. Minha Caramba! Nossa Senhora. Como eu posso estar em 10 anos sem ser união estável e ser um namoro. Gabi, pelo amor de Deus. Pois é, o negócio tá preto. Imagina a gente Mas não é que- subjetivo demais isso? mas aí eu vou chegar lá. E aí imagine nós profissionais para trabalhar com isso. Então, você imagina as expectativas das pessoas. Então, a durabilidade é isso, a continuidade é não ter ali aquele vai e volta, tem que ter ali um tempo de continuidade, aquele relacionamento. E agora vem o principal, que é o ânimos. O que é o ânimos? O objetivo de construir família. Então, hoje, e eu disse, é o que tu te entende que tu tá com aquela pessoa.
Por isso é que é importante a intenção, por isso que é importante... Existe contrato de namoro? Existe contrato de namoro. Existe um contrato de convivência que é para justamente formalizar a união estável? Existe também. Só que o que importa mesmo é analisar cada situação. Porque no Amado Batista, se você tiver uma situação em que ele tratava ela como esposa, ele vivia com ela como uma família, tá? Porque o que acontece? O namoro é uma expectativa futura. Eu não estou namorando pensando que eu sou uma família. Mas quando eu estou em união estável, sim, eu entendo que é meu companheiro, que é minha família. Vocês entenderam agora a diferença? Sim. Sim, Então, sim. isso é o principal. Não é o tempo, não é se está sob o mesmo teto. Então, o STJ já tem jurisprudência recente dizendo que não significa que a união estável morar sob o mesmo teto. Né? Por quê? Porque hoje tem namorados que vivem sob o mesmo teto. Né? Então, por isso é que tem esse namoro qualificado que eu falei, que é aquele namoro mais sério. Aquele Que namoro... foi o caso dele? E aí eu não sei se ele entrou para reconhecer, ela entrou para reconhecer a união estável, se eles tinham um contrato de convivência. Tendo o contrato de convivência, é tudo mais fácil. Aproveitar essa deixa que você falou, doutora, que eu Sim. acho que é importante a gente abordar sobre esse sistema. Tudo hoje é muito mais profissional. Né? Sim. Hoje, pela falta muitas vezes de conhecimento de um menino que sai da periferia, que ganhava com 17 anos 2 salários mínimos, entra no futebol ou acerta uma música e sai de 2 salários mínimos para 1 milhão por mês. Então, assim, a família já se cerca e procura um profissional, Isso. um advogado e tal. Existem esses contratos de, olha, quer casar, tá apaixonado mesmo? Muito. Ah, eu quero. Tem como fazer o jurídico todo sobre isso para não pesar nada no final, quando a família percebe que há algo errado, tanto para o homem quanto para a mulher? E hoje é o que a gente mais incentiva, é o que a gente chama de planejamento matrimonial. Então, temos planejamento matrimonial e temos planejamento sucessório, tá? Olha aí. Então, quando você fica calado, como eu disse, se eu me caso, existe na lei a obrigação do tabelionato de notas te informar. Olha, hoje tem 4 tipos de regimes. Mas existe uma coisa chamada pacto antinupcial, que é você tem que, nesse pacto, você resolver a sua vida com aquele cidadão. Inclusive, os pactos, quando eu estou dando aula sobre esse assunto, eu trago os pactos de vários países, nos Estados Por Unidos. favor, fale. Por quê? Porque você pode trazer, inclusive, cláusulas existenciais dentro desse pacto, e não só patrimonial. Então, hoje é extremamente importante, respondendo a tua pergunta, Tayedes, você planejar, porque as pessoas, elas têm, eu acho que você viu o Primo Rico, a polêmica que deu o Primo Rico, porque eles disseram que ia casar em comunhão universal. O cara vive de finanças, né? A mulher também tem uma grana muito boa. patrimônio bom. Então, o normal nessa situação é o quê? Separação. Você fazer um pacto, pelo menos um pacto antinupcial, para prever cláusulas mistas. Hoje a gente pode prever cláusulas, a gente pode fazer um regime misto. A gente Que pode antes só se falava era separação total de bens, era o que Isso, existia. Mas existe separação absoluta, que é isso convencional, existe o comunhão universal, parcial e a separação obrigatória, que também é um outro assunto que foi recente, que é o famoso velhinho que casa com a mulher nova. O velhinho da lancha. É o velhinho da lancha, né? Então, a gente tem que se referir dessa forma para as pessoas saberem do que eu estou falando na Óbvio. internet. Sim, com certeza. Porque é a linguagem. Então a gente pega isso aí e transforma no jurídico, né? Que é o que importa, que é conhecimento, que é o que o Yelcast traz aqui, né? Então, a gente, falando da comunhão parcial, do planejamento, no pacto eu posso trazer cláusula da comunhão parcial, eu posso trazer cláusula da separação absoluta e juntar e fazer o planejamento mais adequado para a minha família, para o meu trabalho, para o trabalho da minha esposa. Então, isso é fundamental. Hoje tem advogado na minha área, e que só vive de fazer pacto antinupcial. Porque, apesar da lei dizer que não é obrigatória a presença do advogado para se fazer um pacto, eu não recomendo. É extremamente necessário. E planejamento sucessório. Então, hoje você pode planejar também de uma forma que você tenha conflitos menores ao final. Vocês já viram o tempo que dura o inventário Nossa na justiça? Pois é, então hoje existem ferramentas, tá? Planejamento sucessório que você pode encurtar esse caminho. Então, o pai de família, o pai, Sim. que tem seus 60 anos ou mais ou menos, que construiu um patrimônio razoável, vultuoso, se ele quiser evitar aquela briga entre filhos, se ele quiser evitar aquela briga entre ex-esposas, ele pode fazer isso tudo antecipadamente? Eu nem digo evitar
porque, assim, a cabeça do ser humano Ou é pode muito planejar? minimizar. Muito ele pode, viu, Edson? Porque, como eu te falei, na minha área, Então é planejar. coisas acontecem que É. você vê filho querendo matar pai por causa de Pois é. dinheiro, você vê loucuras, Quando né? eu falei evitar Eu problema. entendi, mas aí eu quis só te trazer esse termo, que é um termo que eu acho que se encaixa mais por conta dos conflitos familiares. Então, hoje, eu vi um colega que faz mediação, sabe? Eu disse que é uma referência para mim aqui em Piauí, doutor Alexandre. Uma vez eu tive uma imersão assim, de mediação com ele, vamos dizer assim. E ele dizia que fez um inventário e ele fez a mediação por 3 sessões, salvo engano. Que a mediação você pode ir prorrogando sessões se tiver possibilidade de acordo, né? E isso é importante também que a gente fale sobre isso. E ele dizia que ele começou ali, e era um caso de inventário entre irmãos. Se esses irmãos brigavam, e a confusão, e, meu Deus, ele disse, meu Deus, me ajude, me dê uma luz aqui, que eu possa ajudar. Ao final, resumindo, descobriu-se que um irmão casou com a ex do outro. E aí, no final das contas, que ele conseguiu mediar, eles já estavam chorando, abraçados, e não estavam mais nem por bem. Estavam mais nem aí. Não, pode ficar, vende. Ou seja, o que é que eu quis trazer com essa história? Que existe muito além do patrimônio no direito das famílias, né? Como eu disse. São relações. E isso pode interferir diretamente no patrimônio, na relação com o filho, na escolha, na decisão, entendeu? E é por isso que você tem que ter essa orientação de um profissional. Então, essa relação, para quem está... Vamos falar dos... E não é só para quem tem um patrimônio vultoso, não. Qualquer Não, pessoa... digo regular, médio, porque não importa. eu estou te falando, Um viu? apartamento dá problema, uma Isso. casa dá problema, um carro dá... É porque as pessoas, o brasileiro, ele tem esse tabu. Meu marido mesmo, casa de ferreiro espeto de pau. Quando eu falo para ele, vamos fazer um pacto, tu já tá pensando em separar. É o tabu do brasileiro. É a mesma coisa, se eu estiver no almoço aqui, eu falar, vamos fazer um planejamento sucessório, a Ave Maria já tá falando em morrer, no meio do almoço. As pessoas têm esse tabu de que eu estou casada, e foi o que a Maíra Cardi colocou no post dela, que nós familiaristas nos reviramos, né? Vamos dizer assim. Porque de fato, o que é que aconteceu lá, como exemplo? A Maíra Cardi, ela disse que não fez um pacto justamente porque eles se amavam e meteu religião no meio e disse que já estaria pensando em acabar o casamento se ela estivesse pensando no pacto, né? No planejamento. Isso é o tabu que a gente tenta desconstruir na nossa profissão. Porque é o contrário, né? Então ela fez o correto? Não, ela casou com comunhão universal, né? A gente morre de rir porque enquanto tá ótimo, mas depois que começar a briga, ela vai me dizer se realmente comunhão universal era o regime que ela queria ter escolhido. Porque a gente nunca viu situações de regime de comunhão universal que no final deu um BO. Quando há separação, né? Quando há separação. Mas só que é importante dizer que o pacto, ele regulamenta tudo. Ele não regulamenta só o final. Ele regulamenta os bens que tu tinha antes, um bem particular teu. Eu vou te dar um exemplo bem simples, tá, Elcio, de você entender. Quando eu me caso, que você tem um apartamento, certo? Você já tem um apartamento. Nós nos casamos, você já tinha um apartamento. Só que quando você casa comigo, e é o regime de comunhão parcial, que é o mais comum, né, na nossa lei, eu não vou, isso significa um bem particular. Por quê? Porque ele não vai entrar na comunicação. Todavia, tudo que você colocar lá dentro durante o casamento é de nós dois. Tudo. Garfo, luz, independentemente de eu colocar no meu nome, tá? Então, mesma coisa, um veículo, se eu compro um carro durante o casamento, mesmo que eu pague, é seu também. Então, tudo isso tem relevância. E existem também as cláusulas existenciais que eu te falei. Então, por exemplo, hoje existe multa para quem trair. Pactos anti-traição, é bem legal. Pactos então, hoje você pode prever Quantos eu fiz? Hoje, a doutrina, ela é... Peraí, tem um pacto, tem uma multa... Você pode colocar no contrato do casamento. No pacto, diversas cláusulas que não são só relacionadas com patrimônio. Eu posso colocar Vale Night de sábado. Eu tenho direito a Vale Night. Então, assim, existe um princípio no direito da família que é o da autonomia privada. E o Estado, a gente quer primar cada vez mais pela menor interferência do Estado, tentando aqui explicar melhor, porque tem colega advogado que está assistindo também. Então, eu preciso esclarecer também de uma forma jurídica. Então, o que acontece? Mas de uma forma mais didática, né? Pronto, então, nesse pacto você pode constar, desde que você não viole a lei, você não viole o direito do outro. Existe lá, claro,
as condições Cê- para eu constar. Mas nos Estados Unidos é só o que tem. Já existiu, por exemplo, lá Muito. de multa se o cara traiu, a mulher trair? Existe de multa, existe até de quantas relações sexuais por mês que o marido tem que ter com a esposa. E se você bota um dia no Google, viu, Yadson, tu bota assim, ó, Pacto dos Famosos. Pactos internacionais, que é super interessante. Eu trago nas minhas aulas e mostro todos os pactos. Me dá alguns exemplos bem... Que eu te falei, sim, traição, então a mulher traiu o cara. Tu tem algum lembra algum número? O cara do Facebook, eu peguei o pacto dele, eu peguei o pacto da Shakira, eu peguei o pacto da a Gisele Bündchen, por exemplo. A Gisele Bündchen, ela fez um planejamento matrimonial excelente, então ela não teve, pelo menos que a gente saiba, nenhum conflito, porque ela já tinha resolvido tudo. E é porque são os patrimônios mais avaliados. Se você vir lá a avaliação do patrimônio dos dois, como é que é o nome do ex dela? Brad? Eu sou ruim de nome só. Quarterbacker, John Brad. Pois é. Então, assim, esses pactos todos, eles podem prever isso. Multas Isso é uma aqui no cultura Brasil americana mais tranquila, né? Eu quis dizer que lá já é mais Pois é, Avançado, já forte. existe uma cultura mais forte. Existe. Hoje é muito difícil. Hoje o brasileiro, qual é o brasileiro que vai aceitar? Assim, é muito difícil. O cara é muito machista. Já pensou constar um pacto assim, olha, se me trair, paga. É muito Tem difícil. que fazer tantas vezes por mês. É brincadeira. Sua filha vai assistir? Tem pacto aí que o cidadão... Tem que assistir. Ele ia ao restaurante com a esposa, ele senta numa mesa, ela senta na outra. Pois é. Tem. O outro também, avião. Olha, empresários, casais. Cara, eu já vi histórias... Eles não pegam o mesmo avião. Eu já vi história de... É verdade, mas eu já vi história de pactos nupciais que cada um tem seu quarto. Pois é, Kilson, é assim, a gente costuma sempre brincar que o céu é o limite para a criatividade. Então, o que eu quis trazer com essa informação é que não é somente Mas é muito bom. diz respeito a patrimônio pacto. Então, Muito maior, né? desde que essas questões existenciais que a gente chama não violarem, né, disposição da lei. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para entender. Eu não posso dispor no meu pacto sobre a herança de pessoa viva. Por quê? Porque tem um artigo expresso no código que se discute herança somente quando a pessoa morre, tá? Eu não posso, por exemplo, colocar no pacto que quando eu me separar, eu não vou pagar pensão para o filho. Para que vocês entendam direitinho o que é isso. Então, eu não posso. Por quê? Porque eu estou violando um direito do meu filho, um direito à dignidade, um direito de sustento, de necessidade, que é inerente ao próprio poder familiar, certo? Mas eu posso constar o que não tiver, que não for proibido na lei, né? Como eu falei para você. A senhora Agora- fala... desculpa, vai lá, que depois eu faço. agora, Eu vou dois falar ainda programas. sobre essa questão da traição em redes sociais. 2 programas no Brasil, no início, chegou a abordar o Bom Dia Meio Norte e o Fantástico. A questão do conciliador. Qual o papel hoje do conciliador e quais foram os avanços do conciliador no Brasil? Uma ótima pergunta. Porque hoje a justiça, ela incentiva muito o que a gente chama de métodos extrajudiciais, certo? São ali métodos que vêm trazer uma conciliação. Nós temos a conciliação, a mediação, a arbitragem, nós temos diversas ferramentas. E a conciliação e a mediação são as mais usadas na justiça de um modo geral. Na minha área, direito das famílias, com o CPC, nós tivemos aí, o CPC é Código de Processo Civil. Nós tivemos um CPC em 2015 que trouxe várias alterações no código. E tivemos um incentivo muito grande à mediação e à conciliação. Então, hoje, o juiz recebe ali a ação de família, ele encaminha as partes para uma tentativa de conciliação, tá? Que é uma tentativa de mediação. Então, nós temos em todo o Brasil, em quase todos, eu acho que todos os estados hoje, o SEJUSC, que são centros judiciários de conciliação. Então, antes das partes estarem ali em audiência com o juiz, ela vai estar com os mediadores da justiça, certo? Que é onde elas têm possibilidade de tentar essa conciliação, sempre primando pela conciliação. Inclusive, todos os profissionais devem empreender esforços nesse sentido. Então, eu tenho, por exemplo, uma função institucional muito forte de tentar fazer esses acordos. Certo? É muito importante essa pergunta mesmo. Porque... Na defensoria, só concluindo, a gente tem um núcleo, o NUSC, que é um núcleo de conciliação que faz muito acordo. Tem percentual disso, de 0 a 10? Infelizmente, eu não trouxe. Mas, pela sua experiência? Não, assim... Não vamos falar de números exatos. Porque lá eles fazem tanto o pré-processual como o já depois que o processo está instalado, Mas vamos esquecer de lá. Vamos falar dos casos que a senhora consegue tratar.
De 0 a 10, quantos conseguem conciliação antes de uma separação? É um número muito difícil, né? É muito difícil porque, como eu te falei, eu não, assim, tem os números nacionais, estaduais, locais, e assim, o que a gente vê, e existe essa chance, mas também o percentual de descumprimento dos acordos é muito É grande. muito grande, né? Porque, na minha área, que eu digo, justamente porque a pessoa faz ali o acordo, aí ela briga com o outro, com o ex, na semana seguinte. Aí ela já diz, não, doutora, eu não vou cumprir esse acordo, não. Não vou cumprir, não. Né? Eu não quero que ele pegue mais meu filho, não, porque ele não está pagando a pensão. Sempre em volta disso. Aí é desse jeito, mas é importantíssimo porque a gente tem a possibilidade de conscientizar esse ex-casal dos seus papéis, dos seus diferentes papéis, né? Doutora, pós-pandemia, muito se apressou para o bem e para o mal. Para o bem, quando eu falo, é que avanços em jurisprudências foram muito importantes, né? Para o cotidiano, para a convivência dessas famílias. Também o acelerar, vamos dizer assim, na pandemia, que isso a gente sempre brinca, né? Que quem era para estar casado continuou casado. É verdade. E quem não era para ficar casado se conheceram ali. Né? Oi, tudo bom? Foi um teste. Né? Foi um teste. Só que aí as redes sociais assim foram avassaladoras, o apressar disso tudo e um grande número de traições e de separações através das redes sociais. Juridicamente, por exemplo, um homem casado ou uma mulher casada dar em cima de alguém pelo Instagram, pelo Facebook, por onde quer que seja, em redes sociais, pelo WhatsApp, ela caracteriza a traição e ela pode ser utilizada de imediato em uma separação? Caracterizar a traição, sim. Agora, você ter um dano moral por aquilo, aí é outra coisa, certo? Porque, como você bem disse, a pandemia ela foi um laboratório. Né? Então, passaram a existir situações que foram peculiares, inerentes ao período pandêmico, e que não existia lei, e que aí tivemos que provocar a justiça para isso. Na minha área, eu nunca trabalhei tanto, eu nunca fiz tanta ação de revisão de pensão, porque os pais perdiam o emprego, queriam diminuir a pensão. Eu nunca fiz tanta ação de execução, os pais atrasados. Nós tivemos casos de divórcio, nós tivemos um aumento dos meios virtuais, da facilitação dos meios virtuais. Então, a gente teve casamento pela internet, até na novela passou, acho que vocês viram. Nós tivemos divórcio virtual, nós tivemos aí uma aceleração da tecnologia. Muito grande. Da sistematização da justiça. Então, assim, as audiências passaram a ser virtuais. Na minha vara até hoje é virtual. Então, houve o lado ruim, mas houve esse lado bom, né, no sentido de facilitar a nossa vida. Então, a traição, no direito das famílias, ela é a forma que você se sente. Eu me sinto traída. O meu marido ficar toda hora comentando numa mulher que está lá no Instagram, no comentário, curtindo. Então, assim, eu me sinto traída. Agora, significa que eu vou receber danos morais porque eu fui traída? Aí eu tenho que provar uma série de requisitos na lei, certo? No direito das famílias é a mesma coisa. E para que eu peça o divórcio por causa disso, é perfeitamente possível. Hoje nós tivemos uma emenda constitucional que tornou o divórcio potestativo. E o que é isso? Não sei se você lembra, antigamente, a gente tinha, às vezes, as partes no processo de divórcio, ela dizia assim, doutor, eu não vou dar o divórcio dele. Não sei se você... A gente ouvia muito. Sim, sim. Só que hoje não é isso. A gente não dá o divórcio. Para segurá-lo. Isso. Não, doutor, eu não vou dar, não. Hoje é o juiz que dá. Ele vai voltar para mim. Ou ela vai voltar para mim. Então, assim, da mesma forma que você tem a liberdade para casar, você tem também para se divorciar. Ou seja, só ficam casados se os dois quiserem. Então, se um não quiser, acabou. Se ele manifestar para o juiz ou no cartório, que também nós temos a possibilidade do divórcio extrajudicial, se tiver entendimento entre aqueles parceiros em relação à partilha, em relação ao próprio divórcio ali, se não tiver filhos menores, ou se mesmo tendo já tivesse resolvido a questão da guarda, da convivência, da pensão na esfera judicial, nós tivemos uma série de provimentos nesse sentido durante a pandemia. Ou seja, a justiça 100% digital. Então, nós tivemos possibilidade de trabalhar em home office. Então, foi assim, muito duro para mim no início da pandemia, para eu me adaptar a tudo isso, porque as pessoas mandavam mensagem qualquer hora do dia, da noite, 10, 11 horas da noite, querendo saber do seu processo, e até a gente conseguir administrar tudo isso, colocar horário, colocar mensagem, né? Voltar ao presencial com todos os cuidados. Então, a justiça, fora aparecendo as demandas, e que o judiciário tinha que dar conta. Então, não tinha na lei, ia se adaptando. Né? Então, por exemplo, o que mais existia?
pai e mãe, na área que eu digo da convivência e da guarda. Pai queria levar o filho para viajar, só que tinha pandemia no meio. Ah, doutora, eu não vou deixar ele levar, porque meu filho vai correr risco no aeroporto, vai correr risco na outra cidade. E aí, o juiz tinha que fazer alguma coisa. Aí o juiz hoje, ele pode regulamentar a guarda, a convivência de forma híbrida. O que é isso? Eu posso ter uma convivência presencial e eu posso ter uma convivência virtual. Hoje isso é possível. Então, onde é que antes você imaginaria isso? Não dava. Então, hoje eu posso estar lá nos Estados Unidos conversando com meu filho todo dia, no FaceTime, bem aqui, olhando para mim, entendeu? Ou sei lá, em qualquer outro aí, no próprio WhatsApp, chamada de vídeo. Então, hoje, assim, nós temos essa facilitação. Juridicamente vale. Juridicamente. E isso é considerado traição, né? Mas hoje existem os relacionamentos abertos. Então, é por isso que eu digo, o Estado, ele tem um limite em interferir na tua vida. Já tem alguma... Vou te dar exemplo. Já tem alguma Sim. jurisprudência sobre relacionamentos abertos? Já, mas só que não é considerado família pelo Brasil ainda. Então, é o que a gente chama de famílias paralelas. Então, o que acontece? Existem os trisais. Vocês já viram os trisais, não já? Já ouvi falar. Pronto, os falar, trisais, não vi, nós já tivemos aí várias notícias de trisais. Sim. Então, hoje, o familiarista que não abre sua mente, mude de profissão, entendeu? Porque, assim, eu não posso julgar. Quem sou eu para julgar a forma que a pessoa quer se relacionar? Se eu não quero para mim, eu vivo o meu hétero ali, eu vivo o meu... Então, mas eu preciso respeitar. No Ceará, né? No Ceará tivemos aqui. A gente tem um vídeo aqui no TikTok da gente com 14 milhões de views. Eu entrevistei uma moça no Ceará, inclusive depois de lá, deu uma estourada absurda, que ela convivia com 2 maridos. Pois é. Era um trisal. De fato isso, como é que funciona hoje a lei? Pois é, esse trisal, já tivemos aí o reconhecimento, né, de relações desse jeito. O que não pode hoje, que não é reconhecido pelo ordenamento, são as relações paralelas, que é o quê? Eu ser casada e manter uma outra relação, certo? Aí, essa pessoa que é a vulgo amante, ela não tem direitos reconhecidos. Eu recebo todo dia pergunta, doutora, e a amante? Ela tem direito a essa casa aí, não sei o quê? Então, sempre eu recebo isso. Ou seja, é importante dizer que separação de fato pode ter. Então, vou explicar melhor. O que é separação de fato? É quando eu, apesar de eu não ter formalizado meu divórcio, não ter o papel, mas eu não vivo mais com aquela pessoa como marido e mulher ou como companheiro. Então, por isso que para o profissional é importantíssimo, na sua petição de divórcio, ele indicar a data da separação de fato, porque a partir dali cessa os efeitos patrimoniais, ou seja, o que cada um constitui é de cada um, cessa os deveres do matrimônio. Então, a partir dali, eu posso ter um outro relacionamento, certo? Mas eu não posso manter a relação paralela. Essa relação paralela aí não é reconhecida ainda na família. Mas casos, por exemplo, né? Isso, se a gente puxar nos últimos 20 anos, tem a tocar de rodo, assim, no interior principalmente. Sim. O cara tem a esposa, tem 4 filhos, e lá no outro bairro ele tem mais outra família. Isso. Que não é a oficial. Isso. E tem mais 2 filhos. Muitos deles têm 3 famílias. Isso. E aí, lembrando que o direito dos filhos estão preservados, filho é filho, depois da Constituição, esses filhos eles vão ter direitos iguais, tá? E nem isso existia, né? Antes tinha aquele filho que era originário de uma relação espúria, uma relação de quebra de dever conjugal, ele era um filho diferenciado. Hoje não. Hoje o filho é filho, tá? Uma legislação completamente machista, né? Isso. Se o pai registrou, se o nome está na certidão, é pai, tá? Só não é se não tiver. E aí ele tem que ir atrás do reconhecimento socioafetivo, que é uma outra história. Mas nessa situação, eu já tive casos assim. Já? De eu estar pela mulher, minha colega estar pela companheira. E a companheira, inclusive, era de Campo Maior. Ela não tinha ideia que ele era casado aqui ainda. E ele vivia, Teresina, em Campo Maior. Dizia que ficava na casa da mãe aqui. Então, a gente tem que, infelizmente, ter que provar. Tem que provar o tempo que ele estava separado de fato, qual era o tempo que ele passou a conviver com a outra. Porque não dá para ele estar casado, vivendo com a esposa dele, e ter um amante. Essa amante, ela não vai ter direitos patrimoniais, tá? Não tem. A não ser em outra esfera civil. Por exemplo, se eu ajudei a comprar um apartamento, e aí eu entro lá no civil e vou pegar a parte que eu investi que eu junto com investi. ele. Mas em termos de meação, ela não tem direito. Justamente porque é uma família que não é reconhecida
ainda no ordenamento que preza pela monogamia, né? Monogamia, entendeu? Então, não tem direito. Por isso, o direito das famílias, Sim, hoje, direito das famílias por termos diversas configurações familiares hoje. Então, Trisal. família é a mulher que quer viver sozinha, família é a mulher com o cachorro dela, família é 2 homens, 2 mulheres, é o casal hétero, certo? Tem famílias, e sim, importante dizer que tem as expressamente, né, da Constituição e as que não são. E que aí cabe a essa evolução e conquistar esses direitos. Por exemplo, a relação paralela é uma, que tem muitas mulheres que estão nesse relacionamento enganadas. Então, nessa situação, que é, por exemplo, dessa companheira, ela consegue um reconhecimento no caso que ela não sabia que ele era casado. que ela não sabia. Então, tudo depende, entende? Então, nós temos... É diferente eu estar numa relação em que eu sei que ele é casado e eu estou porque eu quero, mas que eu não sei, que eu fui enganada. E aí? Então, Hoje é mais difícil, né? hoje é mais difícil, mas ainda existe. Sério? Mas Com rede social, com ainda tudo. existe. Tem gente que é desligado, muito raramente, mas tem gente que é desligado disso. Mas a maioria fica porque sabe mesmo e quer ficar né, e conhece. Doutora, depois do caso Larissa Manoela, da atriz, né? Larissa Manoela, que houve uma confusão entre ela e os seus familiares, eu tive lendo em uma reportagem que essa nova geração Z, ela tem buscado mais com os seus pais a questão da emancipação. Como é que funciona essa emancipação para jovens adolescentes com 14, 15, 16 anos que já querem Que ganham aí muito mais grana, às vezes, que os pais. do que né, os Gilson? próprios pais, né? O Código Civil, ele tem lá os casos, tá? Os casos de casamento, que a partir de 16 anos é o que a gente chama de idade núbio. Então, a partir dali, você pode... o casamento por si só já é um fator de emancipação. Mas se você quiser antes, você tem que entrar com ação judicial, né? No caso dela, foi assim, né? Foi uma situação muito peculiar, porque a mãe dela administrou o patrimônio dela a vida inteira, como tem outras crianças que a gente sabe no meio artístico, né? Que começaram, atrizes da Globo, que começaram com 5 anos, com 6 anos. E aí ela está tentando provar que a mãe dela também acabou desconsiderando alguns direitos, né? Ela disse que chegou um momento que ela não podia nem entrar no apartamento dela, porque a mãe dela tinha a chave. Então, assim, meio que a mãe dela extrapolou pelas informações da mídia. Obviamente. Tanto que ela não tem um relacionamento bom com a mãe dela até hoje, que ela se casou e a mãe dela discordou, a mãe dela já acha que é o namorado que está fazendo a cabeça dela, enfim. Por isso que eu digo, na minha área, tudo gira em torno do emocional. Se a gente não estiver sempre ali trazendo a lei, olha, assim a lei diz, não é bem assim. E aí as pessoas querem dar opiniões na nossa área movidas pelo lógico. Isso é lógico. Não, e não é. Agora, pra você ver como é verdade essa história, né? Eu não sou o Léo Dias, mas eu tive agora em Orlando, tive a oportunidade de visitar um amigo que é vizinho frente com eles lá. E tava a filha e a mãe na mesma casa. Tá o quê? Tava a filha. Sim, né? E a mãe em horário, mas tava na mesma casa. Pois é. Você vê, né? Mas tudo passa, o tempo... eu acho que o tempo cura tudo. Cura. E aí E o mãe bom e filha é isso. é uma... Eu acho que sangue é sangue, assim, a Sim, relação de mãe e filha. muito. Às vezes, mãe e pai pecam, filhos pecam, Sim. e só o tempo consegue fazer essa curadoria. Exatamente. Entendimento, conversa. Inclusive, tem processos mais antigos que não tinham essa possibilidade de conciliação, que hoje chegam à justiça, naqueles, acho que vocês já ouviram falar nos mutirões, de Sim. alguns processos antigos. Às vezes, o juiz, de propósito, ele encaminha aquele casal, ex-casal, claro, para uma conciliação, porque já passou tanto tempo que já amenizou ali a dor, já se acalmaram os ânimos, como se diz, e quem sabe eles façam um acordo e acabe o processo. Esse último assunto que eu queria falar, antes de entrar numa pauta muito sua, que eu acho que é importante a gente pontuar, do completar profissional. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho junto com o Kilson, porque é difícil a gente encontrar um profissional como a senhora que tentou entender todos os lados e procurar estudar sobre todos os lados para se manter sã, pelo menos, de poder conversar e bater papo. Nós vivemos numa era de internet, na hora que você abre o telefone, você é atropelado pelos cortes, né, Kilson? Os cortes, eles... E só se fala em Big Brother dominam, agora, né? não tem jeito. Sim. E nos chamou a atenção uma situação que eu acho que é bacana a gente bater um papo. O caso do Lucas, né? Não, é isso mesmo, né? O É o Denis. Lucas. É o e a Lucas, Camila. a Pitel e a esposa, né? Do O Lucas, Lucas. que é o conhecido como Buda. É o Buda. Sim. Aí a pergunta Capoeirista. é:
Dá a entender no Big Brother, pelo menos a edição mostra isso, que o Buda estaria flertando ali com a Pitel. Ponto. Ele é casado há mais de 8 anos, namorou há algum tempo, casou rápido e tal. E a esposa veio agora para a internet, a Camila ganhou 1 milhão de seguidores e disse que não queria mais, que estava separada. Inclusive, tirou da bio e tal, uma série. Juridicamente, Sim. o que é que isso representa num possível pedido de separação, o que ele fez lá dentro? Ela é livre, tá? E primeiro eu digo, o Big Brother, ele é um espaço muito rico para os profissionais. E eu digo isso no jurídico, é no psicológico. Então, realmente é um laboratório de informações. Para né? completar, olha, Sim, o diga Lucas aí. Henrique e a Camila estão juntos desde 2008, se Sim. casaram em 2015, Certo. e os dois tiveram outros relacionamentos e realizaram sonhos. Não tiveram, perdão, foram só os dois, perdão. E eles tinham viveram o sonho, né, de comprar um apartamento em 2023. Ponto. Então, assim, já tem um tempão juntos, né? Tem. 6 anos, né? Já tem um tempo. São casados efetivamente. Então é um laboratório, né? Sim, então assim, ela pode perfeitamente, ela é livre para não se sentir mais casada. Ela se afetou com aquilo ali, né? Claro que ela deve ter ali aproveitado da situação para, enfim, fazer um drama maior. Não, Deus me livre de subestimar o sentimento dela. Mas, enfim, a gente vê muito isso hoje, né, nas mídias. As pessoas, o que eu acho super errado, as pessoas compartilhando suas vidas pessoais dessa forma que eu estou dizendo. Um problema que diz respeito à família que não se decidiu ainda. Então, a gente vê pais que se sentem prejudicados, às vezes, com a convivência com os filhos e vão lá, escolhendo juiz, escolhendo promotor. Eu já vi todo jeito, sabe? E eu já vi, fala mal do outro. Meu Deus, a gente vê a Luana Piovani, gente. A Luana Piovani é uma novela. Aquele caso dela, como é o nome? Eu sempre esqueço. É outra que todo dia tem pergunta para mim da Luana Piovani. É mesmo? É, porque ela tá lá O em Scooby. Portugal. Ela tá lá em Portugal. Todo dia é Do uma Scooby. confusão com o Scooby. É confusão da guarda, da convivência, da pensão. E ela está alegando agora uma violência processual também, porque ela diz que sofre essa violência em Portugal, que a justiça de Portugal é super machista, que ela se sente muito prejudicada no caso dela lá em Portugal. Então, o caso da Luana é um caso muito importante para a gente debater juridicamente, porque abrange aí todos os institutos de direito das famílias, guarda, convivência, né? Então, assim, ela pode se sentir, a Camila, né? Eu não quero mais estar casada, mas o máximo que pode acontecer é a separação de fato, ou seja, a partir de agora eu estou separada de fato. E é super importante, porque a partir daí, certo? Ela não vai comunicar nada. Então, o ideal é ela formalizar isso. Ela ir procurar a justiça, se ela quiser entrar com divórcio, ela vai entrar. Mesmo ele estando dentro da casa? Eles dão um jeito, eles vão citá-lo lá no BBB. Mentira, que pode acontecer se ela Pode, for lá e pedir, pode. a justiça determina que ele seja Determina, citado. Mas é claro, decisão judicial tem que cumprir. Aí vai em qualquer chamar lá no lugar. confessionário, vem Vai, aqui. você foi citado no divórcio. E aí eles... Cara, isso deve ter causado um impacto nele. Só que o que eu acho? Eu acho que ela só declarou publicamente que acabou o relacionamento, mas é óbvio que eu acho que ela ainda vai ouvir o que ele tem para dizer, quem sabe até tem uma volta, né? E depois, porque eu não acredito que a pessoa vá formalizar uma separação sem ouvir a outra parte, sabendo que o cara está sujeito a isso. O cara que vai pro Big Brother, que vê aquelas mulheres de biquíni todo dia, trocando de roupa no chuveiro, não sei o quê, todo dia tá pertinho, conversando, tanto para o homem quanto para a mulher. Como é que acaba não se envolvendo? Longe da família, Longe da de tudo, família, vulnerabilizado. E ainda tem essas tentações. Não. Então, carente, meu Deus, a gente Olha, vê se eu tô caso... aqui, eu tô aqui há 1 hora, eu já esqueci câmera. Pois é. Não, imagine 24 horas. Então, com saudade da família, você vê até cigarro, a menina ficou louca. Você viu o Boninho falando que ela foi no confessionário. A doutora acompanha! Olha, gente, eu juro, não tenho nada contra. Mas é um laboratório. Mas eu só acompanho pelo Instagram. Porque como eu os cortes, e aí né? eu vejo tudo no Instagram. Porque eu não tenho, assim, realmente como sentar... Mas você vê, doutora, que é um grande laboratório comportamental para psicologia. Para tudo, psicologia, para Comportamento, jurídico... Né?
Entendeu? Eu não julgo não quem assiste. Pelo contrário, são pessoas que optaram estar ali, são vidas Eu acho que quem reais. fala, eu não assisto. Assiste. Assiste e gosta, Deixa. e gosta do Suchico. Ó, se fala em fuxico. Eu ia pro paredão na primeira semana. E aqui, Kilson? Ou eu pergunto pro Kilson, doutora? Eu acho que eu não conseguiria passar nem uma semana lá. Eu pergunto, Kilson, você tem medo de ser cancelado? Kilson? Eu só tenho medo de ser cancelado por Deus. Doutora, esse negócio da Pitel é um negócio mesmo meio louco junto com o Lucas, Sim, mas acho que... vamos aguardar aí. Então, assim, cenas. ela pode, de fato... Pode. A partir de agora... Qual é o passo, por exemplo, juridicamente, sim. que ela deveria fazer? Bom, aí é como eu estou dizendo. Se ela realmente quiser... porque vai depender da intenção dela. Não, eu quero só separação de fato. Então, ela pode dar entrada numa ação de divórcio e registrar que a separação de fato foi a partir do dia que ele flertou com a Pitel, não é? Uhum. Pronto, a partir dali ela considerou que é a separação de fato dela. A partir dali, cessa-se todos os deveres matrimoniais, cessa-se principalmente os efeitos patrimoniais do regime de bens. Então, a partir dali, se ela comprar um apartamento, é só dela. E se ele ganhar o prêmio do BBB, é só dele? Só dele. Também tem isso. Eu acho que ela não é doida, não. Porque no regime de comunhão parcial, o prêmio entra, viu? Comunica. Mesmo a grana que ele receber no BBB... Comunica para ela. Comunica. Então, se ela disser que não quer, ela perde. Aí ela tem que, como eu estou dizendo, ela tem que eu... formalizar. Então, por isso que é bom muito, essa sua pergunta foi ótima, porque todo regime tem as exceções, tá? Então, a parte dos prêmios, mesmo que o cara tenha comprado, se eu comprar um prêmio de loteria, eu for casada na comunhão parcial, eu vou partilhar ao final. Né? Tá? Então, o BBB inclui também. Inclusive, os doutrinadores citam o prêmio do BBB. Eu já vi doutrinador como o doutor Conrado, que ele fala, no caso do BBB, ali, o prêmio partilha, entendeu? Então, a gente vai se adaptando, né? A doutrina também aos casos concretos. Então, se ela assim, eu acho uma pressa dela muito grande. Né? Precipitação? Uma precipitação, eu quero lembrar desse nome. Uma precipitação muito grande, ela conseguia ali formalizar assim, isso. Eu não formalizaria. Agora, ganhar Ibope, ganhar seguidor, tudo aí certo. ela está sendo inteligente. Faz parte do jogo, pô. Faz parte do jogo. Ele está lá se expondo, ela também vai se expor, né? E vai tudo. Mas ela pode, viu? Ela pode tomar uma medida jurídica nesse sentido, sim. Eu queria conversar agora, rapidinho, eu queria conversar não com a defensora pública, conversar com a professora de Direito. Sim. Né? A respeito de um caso específico, ainda falando sobre Big Brother, o Davi é um dos principais personagens, né? E ele usou algumas termologias como inútil, planta, toda essa situação. Sim. Em nenhum momento eu vejo como agressivo isso. É uma termologia do jogo. E aí você vê uma menina como a Yasmin, como outras, e chega... Vanessa, e começa a xingar o menino mesmo, Kilson. Chamar nomes assim absurdos. Eu me coloco dizendo assim, e se fosse um homem falando aquilo para uma mulher, ou como é que... Isso juridicamente, fora da casa, pode representar o que se ele quiser representar ou se ela quiser representar contra ele? Eu disse assim, no mundo subjetivo, tudo é possível. Tá? O âmbito criminal não é minha área, mas, claro, eu já atuei, fui defensora criminal 3 anos. Então, tem os crimes de calúnia, de difamação e de injúria. Tá? Cada um tem um significado diferente, certo? Então, a injúria... o xingamento, ele está enquadrado em alguma daquelas. Por exemplo, a calúnia é o mais grave, é quando eu atribuo a você um crime que você não praticou. Então, eu não sei, assim, detalhadamente, mas o que eu posso te dizer é que isso pode representar um crime, né? Desde que se prove, desde que a pessoa se sinta ofendida, porque, como eu te falei, o dano moral tem muito a ver com como você se sente. Como pessoal, né? Como eu me senti. Então, eu estar aqui, eu posso não me incomodar se alguém me chamar de loura azeda. Mas, se for num tom pejorativo, que eu vir que aquela pessoa, ela quer me agredir, que ela teve a intenção, entendeu? É totalmente diferente. Eu brinco com que... É o caso do Davi. O Davi é uma pessoa negra. Então, assim... Hoje as pessoas, e já trazendo aqui para a questão do preconceito. Xenofobia, né? Também. Então a questão, né, do gênero. Então, tudo depende. Eu brinco com isso aqui, doutora? Chamar o Davi lá fora de uma pessoa negra que é... Ou então um gay, né? Eu digo gay porque tem realmente homoafetivo que prefere ser chamado de gay. Então, hoje, ele sofre muito preconceito.
Então, tudo depende da forma que você se refere a ele. Pois é, eu brinco com que eu chamei ele de negro lindo do Bom Dia. É. Será? E é- Se ele vai e te é uma entrar forma- com a calúnia Vai não. no outro dia contra É uma você. forma muito carinhosa, muito respeitosa. Então, uma forma é você usar essa termologia Sim, de alguma outra forma. E isso é um laboratório, muita gente fala mal do Big Brother, mas eu acho que é um laboratório do conviver da rua. É o que acontece na rua. Sim. com É certeza. um vizinho não gosta do outro, chega na porta e diz, ei, É, tchaca, tchaca, aí faz o xingamento, aí o outro xinga. Só que ali é isso. fechado, né? Ali é o que eu acho super interessante. Eu tenho a minha mãe, ela almoça comigo todo dia. E ela adora Big Brother. É uma das pessoas que mais me atualizam de É ela Big que vai Brother. contando a Gente, ela fofocaiada fala toda. tudo. Aí eu morro de ir, né? Aí Ela tá disse, minha torcendo filha, por você quem? viu o que... Eu nem sei, mas eu sei que todo dia ela me conta pelo o que Davi. aconteceu. Eu sei que ela... Aí ela me contando, né? E a pergunta que tu tinha feito aí, desculpe, Edson, falei da minha mãe aqui. Não. Eu até esqueci que Eu tava também. tão bom papo que foi andando aqui. Sim, em relação ao que acontece. Sim, eu ia falar sobre a inteligência emocional, entendeu? Para mim, assim, o maior ensinamento do Big Brother, e quem ganha sempre, são as pessoas que mais têm equilíbrio emocional, que elas sabem jogar, mas elas sabem suportar, né, ali todas as provocações. Ali o que eu acho pior é isso, porque tem pessoas que elas fazem por intenção. Por exemplo, eu vejo, o pouco que eu vi, que a Vanessa, ela se deixa desestruturar completamente pelo Davi. Então, eu noto que ele afeta a Vanessa de todo jeito. Jogador do jeito que é. Então, pode ser uma estratégia do Davi provocar a Vanessa. Não, mas é. E aí ela está caindo na onda, ela está Caiu, já saiu. caiu, né? já saiu, desculpa, ela já saiu. Então, é isso. Se a É. pessoa ficar cedendo a provocações, Doutora, aí a pergunta que eu ia fazer lá atrás, né? Por trabalhar numa vara que lida com família, que Sim. lida com muito emocional, a estratégia ou a necessidade de fazer psicologia tem ajudado muito a entender sobre tudo? muito. Eu vejo muitos advogados, viu, dizendo assim, defensor ou advogado de família é psicólogo. Longe disso, viu? Ele pode ter algumas habilidades que ele tem que trabalhar como advogado de família, que uma delas é a escuta, é a sensibilidade, a empatia, mas é totalmente diferente. Inclusive, o advogado ele tem que ter a ética e a humildade de encaminhar os clientes dele para uma terapia quando estiver precisando. E muitas vezes precisa, e quase sempre precisa. De 0 a 10, 9,5. 9,5, 11, entendeu? Justamente o que a gente conversou aqui, porque a pessoa não está preparada para aquele momento e é difícil, né? É difícil demais. Você quer casar para ficar casado, você não casa pensando em separar. E aí você imagina, estar passando por um momento desse e ainda ter que decidir sobre convivência, sobre pensão, sobre patrimônio. Assim é no inventário. A pessoa já está passando pelo luto e ainda tem que resolver problemas do inventário. Então a minha área, ela é ligada ao que há de mais precioso na vida do cidadão, que é a vida, que é a família, que é Emocional o também. emocional. Então, por isso é tão difícil, né? Então, a psicologia é minha paixão hoje. Eu tenho um hobby que é jogar beach tênis. Hoje eu sou atleta de beach tênis É aqui. verdade, pessoal. Eu jogo muito, eu já tenho vários troféus lá e estou aqui lesionada, estou parada, mas amanhã eu jogo. Amanhã eu tenho jogo, estou fazendo fisioterapia. Mas aí, a psicologia tem sido um grande desafio eu conseguir compatibilizar, porque eu estudo de noite, de madrugada, tenho pego disciplinas online, mas estou cada vez mais apaixonada e cada vez me ajuda mais. Conhecer a mente humana. A mente humana é incrível, né? E vai muito além disso, né? Tem transtornos, tem a parte que a gente estuda realmente de doenças. Então, é incrível. Você me ajudado muito, principalmente no atendimento e nas minhas relações No acolhimento, né? interpessoais, nas minhas relações intrapessoais. No acolhimento é muito importante, né? Muito acolhimento, na forma, até os conselhos que eu dou, sabe? Eu converso muito com essas pessoas que chegam com problemas e o quanto que é importante essa comunicação, sabe? A gente tem pesquisas aí de 90% dos conflitos que existem no planeta Terra tem a ver com a comunicação que não é assertiva. Hoje tem o estudo da comunicação não violenta. Então, hoje, a forma de você se comunicar é tudo. A forma que você se refere à pessoa. Um oi, tudo bem pra mim é ok. Um oi, tudo bem de uma forma Sim. diferente, pra você pode ser outra coisa. Pois é. E as pessoas, elas não gostam ali de ser chamada a atenção, de ser criticadas. Não. Então, você tem que saber como fazer isso. É muito Entre complicado. casais, eu tenho muita vontade de quando eu me formar, eu estar nessa parte de família e casal, porque eu já atendo, né?
Mas eu tô gostando de tudo. Psicologia é um negócio... Até organizacional eu gostei muito, que é de empresas, esporte. Esse semestre eu vou pegar a psicologia do esporte. E que é necessário, importantíssimo para qualquer Muito. atleta de alta performance ter Isso. ter inteligência emocional para agir com qualquer ou reagir sobre qualquer coisa. Uhum. Só para a gente fechar, eu queria fazer a última pergunta aqui da Gabi, nossa produtora aqui. Certo. Ela fez a pergunta seguinte: vamos imaginar que um velho da lancha tenha 70 anos e aí chega uma novinha de 21. Os filhos podem intervir para proteger esse patrimônio? E Eldson, olha, a gente acabou de ter uma decisão que alterou o regime de separação obrigatória, tá? Então, é um assunto que requer um tempo. Eu vou tentar resumir. Existe um regime de bens chamado de separação obrigatória de bens. Então, a partir dos 70 anos, se eu vou me casar, eu tinha, né, que me casar no regime de separação obrigatória. Isso é muito criticado pela doutrina porque fere a autonomia do idoso. Sob o manto da proteção ao idoso, de que veio para proteger o idoso, acaba trazendo aí esse sentimento de que o idoso não tem capacidade. E tem 70 que é fortão. E muito. E assim, o idoso não pode tudo. Pode casar, ele pode votar, ele pode dirigir. Por que ele não poderia escolher o regime de bens, sabe? Então, foi uma celeuma muito grande isso. E agora foi para o STF. O STF dizer se esse inciso era inconstitucional. É um artigo 1641 e tem esse inciso que fala do idoso. Então, o que o STF veio dizer? Ele não disse que era inconstitucional, ele fez uma interpretação conforme a Constituição, dizendo o quê? Que se ele ficar calado, o regime aplicado será o da separação obrigatória. Se ele quiser, ele pode mudar o regime. Se ele disser assim, não, eu quero dar uma parte aqui. Aí ele pode. Então, houve aí uma relativização, que a gente chama, do artigo. Eu entendi que foi bom. O melhor seria se fosse inconstitucional, mas meio que para trazer um equilíbrio, o STF fez dessa forma. Agora, respondendo a pergunta. Os filhos. O senhor de 70 anos... O velhinho da lancha. Os filhos, eles não podem interferir, tá? Não, absolutamente não. Não, porque o patrimônio dele, ele está construindo em vida. Agora, existe uma coisa no Brasil, e já entrando para a herança, existe a questão da legítima. Então, ele pode fazer tudo o que ele quiser, desde que ele preserve a legítima, que é metade do patrimônio dele que tem que ir para os filhos. Tá? Então, os filhos, eles estão notando que ele está dilapidando o patrimônio, que ele não tem condições porque ele tem um problema. Tem uma termologia que ele não consegue... Curatela, interdição, né? Então, sim, tem algumas medidas judiciais que você pode entrar. Mas só pelo fato dele ser maior de 70 anos e estar num relacionamento, não, tá? Então, por isso que eu digo, no direito, tudo depende. Né? Depende de como, por quê, depende aonde. De como, de para quem, de que a hora, o contexto. Mas é uma dúvida que muita gente tem, sabia? Às vezes, e esses senhores de 70, em sua grande maioria são viúvos que vivem numa solidão muito grande. Sim. Às vezes, ter dinheiro não significa ter companhia. Exatamente. E às vezes, ter companhia não significa ter dinheiro. Mas aí, a gente até... porque os argumentos favoráveis à questão da inconstitucionalidade é o quê? Qualquer um está sujeito a golpe hoje. Aquele filme, aquela série do estelionato, aquele cara como é o nome daquela série, gente? Que foi muito, muito falado, em que ele é o estelionato emocional. Ou seja, ele enganou mulheres, enganou. E ele conseguia pegar dinheiro, pegar tudo. As mulheres davam o cartão, o cara gastava tudo. Só que é de Tinder, como é o nome? Ah, do Tinder. Eu esqueci aqui o nome. Pois é. Não vou longe, não. Agora, Pronto. essa notícia, essa semana agora, Sim. uma senhora de Golpista, 50 anos... Não sei o que, eu esqueci. Uma senhora de 50 anos... Golpista do amor. Não, sim, é o... Não, eu tô falando... Em Teresina nós tivemos 2 casos. Esse caso agora não foi, Kilson? Sim. Parece-me que ele era namorado da filha, era um negócio assim, mais ou menos isso. Ele já tinha... Eram 5 inquéritos contra ele. Sim. E ele conseguiu, de uma forma, alienar essa senhora de 50 e poucos anos. Sim. E durante 2 anos ele tirou 1.600.000 da conta. Pois é. Então, não é só pessoas mais velhas que estão sujeitas a isso. Nós estamos e ainda mais na internet. Então, assim, às vezes você vê mulheres que se deixam ludibriar, ou homens mesmo, que a gente tem. A questão da dependência emocional. Né? Carência, assim, e hoje é muito fácil. Nós temos aí esse site de relacionamento, que é só o que tem. A gente marcando encontro com pessoas que nunca viram na vida, começam a se relacionar, casam, entendeu? E os golpistas estão aí. Olha, se você, para se relacionar,
Então, hoje, todo cuidado é pouco, principalmente nos filhos, né? A gente que tem filhos, nossos filhos estão aí entregues numa oferta incrível, que é um outro assunto importantíssimo social, também. né? Então, hoje, nossos filhos têm acesso ao TikTok, acesso a YouTube, A e tudo, se né? a gente não tiver um controle, um cuidado, um limite, né, nós vamos ter muitos problemas. Aqui em casa mesmo, muitos todo mundo problemas no tem futuro. senha de todo mundo. Pois Não é, tem negócio de privacidade. Acho que convívio familiar, todo mundo tem que cuidar um do outro. isso, Eu acho que isso não é defeito, mas é uma virtude. é sim, Às vezes a mulher enxerga o que o homem não enxerga, o pai e a mãe enxergam o que a criança não enxerga e tá tudo certo. isso. Cada Eu um- acho que hoje é a construção do diálogo, sabe? Ah. A gente preza muito por isso. Então, eu tento hoje conversar com minha filha o máximo Quantos que eu anos ela posso. tem? Ela tem 13. A Minha tem Júlia, 15. Júlia Formiga, mandar um beijo para ela. Eu tenho o Rafael e a Júlia. E a Júlia tem O Júlio 13. tem quanto? O Rafael tem 25. Ele no meu primeiro casamento. Tem 25? Ele se formou em Direito, está estudando. E a Júlia, Advogado também. pois é, tá aí na luta, tá vendo se estuda para concurso. Tá estudando, aliás, para concurso. E a Júlia é assim, sempre conversando com os dois, né? Eu digo muito, minha filha, a sua melhor amiga é a sua mãe, tá? Então, o bom é que ela confia, ela já fala de tudo para mim. E aí a gente tem que ir conquistando esse espaço para que ela não aprenda ali, para ela aprender na rua, mas também ela ter orientações. Uma referência, né? Pois é. Minha mãe falava assim, meu pai e minha mãe, né? Falava assim, ela falava assim, mas é o jeito dela falar, né? Disse, olha, pai e mãe não são amigos. Pai e mãe é pai e é mãe, mas também são os melhores amigos. Pronto, corrigindo, é até melhor mesmo, para também a autoridade não Para acabar. não ficar amiguinho, ela falava. É verdade. Sabe a sua mãe. Doutora Rosa, muito obrigado. Eu acho que é o primeiro de muitos bons bate-papos que a gente vai ter, né, Kilson? Muitos e muitos assuntos. Eu né? amei mesmo. Espero que ela tenha o podcast dela, mais uma vez o Eu nome. ainda não comecei, vou Família começar na aí. Real, mas vai fazer aqui. Vai estar aqui no primeiro link da descrição do Instagram. Ela tem conteúdos maravilhosos para você que é mulher, para você que é homem, mas para você que quer consumir um conteúdo de qualidade, com relevância. Hoje, números não trazem relevância. Relevância trazem números. Acho que é bem inverso. Né? Você encontra conteúdo de tudo, sem nenhum tipo de fonte, sem nenhum tipo de profundidade. Responsabilidade, né? Principalmente de profundidade, né? Profundidade. Eu acho que quem fala de psicologia tem que falar porque estuda ou faz psicologia. Quer falar de direito? Isso. Aí eu não consigo que você entender alguém que nunca estudou direito quer julgar o outro sem ter pisado na faculdade. Aí Os assim também não mestres dá. da internet. Não não dá, dá. né? Do Google, fazem ali dá. um curso de 3 meses e querem dar aula. Não desse dá, né, jeito. Gus? Sem condições. Meu Verdade. Kilson Marçal. Mais uma vez, obrigado. Doutora, Muito obrigada. só gostaríamos que uma mensagem para o dia. Dia das Mulheres, esse episódio sai hoje, dia 8. É um episódio especial, extra, né, Kilson? Sim. Para o Dia das Mulheres, às 8 da noite. Então, acho que é maravilhoso esse episódio. E eu queria que a senhora, junto com o Kilson aqui a pedido, por favor, Kilson. Com certeza. Uma mensagem ao Dia Internacional da Mulher com a doutora Rosa Formiga. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando do que eu amo, do que eu trabalho há muito tempo, o direito das famílias. Eu tive um convite de uma colega também da TV recentemente para que eu representasse a mulher da geração entre 40 e 50. Eu acho que vai sair também amanhã no programa dela. E aí é uma Pode honra. falar o nome se quiser. Não foi da Carla. Da Carlinha? A Carlinha foi a Carlinha é defensoria. uma grande irmã. Pois é, ela foi a defensoria e aí ela convidou algumas mulheres e eu... a Solange foi a defensoria na minha sala, né? Que foi Solange, eu não tenho condição de sair daqui. Venha gravar aqui. Venha, por favor. Aí foi ótimo porque ela fez. Então, assim, eu só citei porque, para mim, é uma honra muito grande poder representar a mulher entre 40 e 50. Uma geração de mulheres do esporte que eu conheço, mulheres do Colégio das Irmãs, onde eu estudei, mulheres da minha profissão. Então, assim, a minha mensagem, ela é não só negativa, claro, porque a mulher hoje ela ainda precisa de mais espaço. A mulher ela ainda sofre muito preconceito, muita violência. E como nós vimos, eu lido com mulheres que sofrem violências de todas as formas, violências institucionais, violências psicológicas, patrimoniais, físicas, mas existe também uma conquista muito grande até hoje. Graças a Deus, a mulher, eu até estava comentando daquela música Força Estranha, a mulher, por instinto de sobrevivência, para se defender, a gente tem uma força estranha no ar que não nos deixa parar de cantar e nem
calar a nossa voz. Então, eu desejo um Dia da Mulher abençoado para todas as mulheres e convido a seguir firmes e fortes aí, porque a luta é grande. Hoje nós temos uma jornada grande de mãe, de profissionais, e ainda temos que estar bonitas, temos que nos cuidar, temos que cuidar dos filhos, e é isso. Eu agradeço A mulher extraordinária, demais. é muito melhor do que a gente que é homem, que eu sou de homem. É verdade, elas estão no controle. Elas conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, a gente sequer consegue fazer uma direito. Então, É verdade. tenha um dia e parabéns. E Parabéns que pelo Dia todo Internacional dia da seja Mulher. um Dia da Mulher pra gente. Parabéns. E aqui eu queria parabenizar minha mãe, minha esposa, que está com... Eu estou com ela, não é ela que está comigo, não. Ela está comigo, eu estou com ela há 23 anos, minha filha que tem 15, a toda a nossa comunidade que nos assiste aqui, tanto no IELCast quanto na Rede Mil Norte, na televisão. Parabenizar cada uma das mulheres que trabalham com a gente aqui. Com certeza, A né? gente tem uma Todas comunidade elas, né? feminina muito grande aqui. Eu tenho medo de errar os nomes aqui, mas vamos lá. Tiane, Letícia, Gabi, É, Dona Sônia, né? Dona Sônia, quem mais que trabalha? Ted não, pô. Não, Ted não. Peraí, pô. Não, peraí. Peraí. Não, né? Quem mais aí? Lembra se não tá faltando nenhuma mulher. A Raquelzinha, que tá com a gente. A Raquel. A esposa do Ari que permite, que eu tô tentando lembrar o nome dela. Que tá aqui com a gente. Enfim. Eu falei, você não tava ouvindo. E a mulher do Denis, que a Brenda, que A o Brenda, atura né? tanto, essa simpatia de gente. Doutora, muito obrigado. Espero que a senhora tenha Obrigada. gostado. Amei, maravilhoso. Bate-papo Estou bom, às né? ordens sempre. Muito bom, muito bom. Gostoso, Parabéns. saudável, tranquilo. Exatamente, muito bom. Ela tava preocupada, olha, mas calma, vai rolar, vai rolar. É sempre Gilson, assim. convida a galera aí para se inscrever no canal, ativar o sininho e ir para as plataformas de áudio, né? Com certeza. Se inscreva no nosso canal, ó. E compartilha com os amigos. Eu conheço esse olhinho aí, eu. É. Conheço esse olhinho. Bom, agradecer também a esposa do Alisson, essa santa maravilhosa, né? Que vai vai ser ter mamãe neném. agora. É. Pela primeira vez ele... Certeza. Já comprou um enxoval ele, viu? A dona Letícia, né? Tá certo. Isso aí é o cast do Piauí para o Mundo. Até a Até próxima. a próxima.